Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é dia 3 de maio de 2022. Um dia muito especial para mim, pessoalmente, para o canal Vira News também. Um canal que sempre trouxe os bons combates, as boas ideias, os bons argumentos para a nossa cena do dia a dia. A nossa cena política no Brasil e, é claro, a nossa cena geopolítica. Portanto, tudo o que está acontecendo no mundo, essa grande guerra entre poderes que nós estamos vivenciando nesse momento. E hoje é um dia muito especial. Esse programa está sendo transmitido como estreia tanto no canal Vira News quanto no canal do meu convidado mais do que especial, que é o Coronel Enio Fontinelli. O Enio Fontinelli, eu e ele juntos temos aí uma trajetória muito bacana, muito bonita. Todos devem lembrar dessa nossa trajetória em 2018, da importância que essa trajetória teve para a mudança do cenário político brasileiro. Estamos no ano de 2022, mais um ano político, mais um ano de conflitos de interesse, mais um ano dessa nossa guerra do dia a dia, tentando trazer sempre o máximo de conhecimento para cada um de vocês que estão nos assistindo, ou no canal do Enio, ou no Vira News, e para que vocês formem a sua consciência. Que jogo está sendo jogado? O que está em risco no Brasil nesse momento? O que está em risco pelo mundo? E o Coronel Enio Fontinelli, a partir de agora, toda semana, às terças-feiras, estará aqui junto com você. E esse programa de reinauguração do canal do Coronel Enio Fontinelli e de reinauguração do canal Vira News, eu gostaria de propor um brinde a você, Coronel. Em primeiro lugar, muito, muito, muito obrigado. O senhor representa para mim sempre um novo começo. E, inclusive, o novo começo é o tema de um dos cursos que o Coronel gravou. Nós gravamos aqui com ele. E você, Coronel, sempre representa para mim um novo começo. Cada vez que esse canal recomeça as suas atividades, eu faço questão absoluta de abrir com você, pelo seu conhecimento, pela sua seriedade e, principalmente, por esse público todo que te admira tanto. Quando eu vou a Copacabana, as manifestações, as pessoas dizem: cadê o Coronel? Cadê o Enio? E isso é muito legal, isso é muito legal. As pessoas estão com saudades de você, Enio. Você é uma pessoa que passou esse último ano refletindo muito profundamente, observando essa guerra de narrativas que a gente tem aqui no Brasil e certamente está muito pronto e preparado para nos ajudar, nos orientar nesse novo caminho, nesse novo começo. Obrigado, Enio. Obrigado é inadequado, né? Porque você não me deve nada. Mas a minha satisfação é muito grande em estar de volta aqui com você e com o público. Porque já faz parte da minha alma dialogar com o público. E você sempre um intermediário paciente e interessante para me ouvir antes do público. Eu agradeço a você o convite e quero expressar que, mais do que o povo, eu que sinto saudades. Então, eu agradeço a presença do público que está nos assistindo, mas quero dizer que a saudade é toda minha. Enio, então eu queria propor primeiro o nosso brinde ao novo começo. Ao novo começo. Esse novo começo de nós, eu, Enio Fontinelli, junto com vocês, que são o nosso público e são a nossa maior preciosidade, porque vocês é que fazem o Coronel Enio Fontinelli viralizar tanto com as informações que ele sempre traz aqui para a gente com muita lucidez e com muita coerência. Um brinde também a todos vocês. E vamos lá, Enio. O Brasil está passando por um momento extremamente difícil, extremamente complicado. A nossa Constituição vem sendo
desaforada, rasgada, desrespeitada a cada dia. E nós estamos vendo isso não é agora, não. Já vem de muito tempo, de muito tempo. E agora chegamos ao caso do Daniel Silveira. É um divisor de águas, é um caso emblemático, é um caso que não tem uma solução fácil, é um remédio um pouco amargo. O que você acha sobre o caso do deputado Daniel Silveira? Obviamente eu vou falar do Daniel Silveira, mas compreenda-se que eu não estou falando do Daniel Silveira. Eu estou falando de toda a estrutura parlamentar do país. Se a gente quer ou pretende que o Brasil seja democrático e que nós possamos viver com a liberdade que a lei nos dá, eu não falo na libertinagem, não, é a liberdade que a lei nos dá. A gente não pode se afastar do que fizemos na Constituição. Porque a liberdade não é uma permissão, é um direito. É um direito. Eu não concordo muito com essa Constituição de 88. Eu gostaria muito de mudar algumas coisas que tem ali, como pretendi na época influenciar para que mudasse, não consegui. Mas eu acho que tem muita coisa ali na Constituição que tem que ser consertada. Mas, de qualquer maneira, ela existe. Ela existe e está nas mãos de quem quiser tê-la. Então, não há nenhuma justificativa. Mas vamos lá, ela existe e, por existir, ela tem que ser respeitada. Tem que ser respeitada. E não é apenas por causa do Daniel Silveira. Ele é um exemplo. Ele foi um caso que ganhou repercussão nacional não por causa da prisão, mas por causa da anistia. Claro. Ou seja, outros já foram presos no passado. Roberto Jefferson, inclusive, um pouco antes, ou melhor, um pouco depois dele, e que está preso até hoje. Pois é, ele não tem imunidade parlamentar, mas também está fora das 4 linhas, como diz o Bolsonaro, da Constituição. Então, é um inquérito inconstitucional. É um inquérito inconstitucional, sim. Então, toda a reverberação que aconteceu, que acontece com relação ao Daniel Silveira, eu repito, não é por causa dele, é por causa da graça. Eu não vou chamar de indulto, que está errado. É por causa da graça concedida pelo presidente da República. E há muito tempo, até por causa dos avanços que o legislativo, que o judiciário tem feito nas nossas vidas, em todas as instâncias. Na primeira instância já tem abuso, na segunda, na terceira. Então, por causa dessas invasões inaceitáveis nos últimos tempos, tem uma frase que a gente cansou de ouvir. Gostando ou não gostando, normalmente não gostando, que diz assim: a justiça decidiu, tem que obedecer, ponto. É isso que ele está dizendo há muito tempo, que a justiça decidiu, tem que fazer, ponto. A ordem judicial se cumpre, mas não deve ser cumprida quando ela é inconstitucional. Eu sei, mas a frase que a gente ouviu... A vida inteira, eu ouvi isso desde criança. Desde criança não, mais frequentemente agora, né? Mas desde criança. Ordem judicial se cumpre. Ordem judicial se cumpre. E agora tem uma coisa muito engraçada. Porque graça presidencial se cumpre e ponto. Ou seja, não há como fugir da comparação entre as duas frases. O presidente da República tem autoridade, responsabilidade inequívoca com relação ao indulto, à graça que ele concede. No passado, já temos inúmeros exemplos dessa concessão que nos contraditou muito, que nos contrariou muito, como o do Batiste, né? Como o do Lula, mas que a gente engoliu em seco. Na verdade, a gente engoliu muito em seco. A garganta já não dá mais de secura. E agora, realmente acontece um fato que colocou
em lados opostos, não deveria, mas colocou em lados opostos o STF e o presidente da República. Há uma nítida ruptura institucional aí. Agora, como é que ela vai ser resolvida? Esses são os próximos capítulos, né? Mas, assim, o que o senhor, dentro desse caso, acredita? Que o Bolsonaro vai recuar? Vai recuar perante uma ordem inconstitucional do STF? No meu entendimento, não. No meu entendimento, não vai haver esse recuo. Agora, pode ser que haja um silêncio bilateral dos dois lados, que é para esquecer o assunto. Mas as consequências vão ser mudadas, não há dúvida nenhuma. O Daniel Silveira está elegível, sim. Ele é deputado federal, sim. Não há como mudar isso. É só olhar a lei, é só olhar a Constituição. Então ele é elegível, sim. E digo mais, o STF acaba de elegê-lo senador. Exatamente o que eu ia dizer. Inclusive, queria deixar um recado aqui bem claro para todas as pessoas que apoiam a liberdade nesse país, aos cidadãos fluminenses que estão vendo essa covardia que vem sendo feita contra Daniel Silveira, e colocar a minha opinião pessoal. Eu serei certamente eleitor dele para o Senado Federal. Eu apoio desde já a candidatura dele e gostaria muito que não houvesse uma interferência mais agressiva do STF, uma ruptura maior ainda, impedindo que ele possa, pelo direito que tem, ser candidato e, quem sabe, ganhar. Mas agora, se ele ganhar, eu vou achar muito bacana tê-lo como senador no Senado, representando o Rio de Janeiro no Senado, a única instituição que pode e deve ir contra os desmandos do STF. Eu, particularmente, Enio, vou ficar muito feliz. Daniel, meu voto já é seu. Mas olha, antes da gente continuar, eu gostaria de pedir para vocês todos um pouco de atenção. Esse programa é um programa que não tem financiamento, é um programa que não tem ninguém bancando, sabe? É o meu trabalho, é o trabalho do Coronel Enio Fontinelli, são anos de estudo, de observação, para trazer para a gente com tanta lucidez essas informações tão importantes para nós. Então, eu gostaria de informar que está aí, eniofontinelli.com. Se você entrar nesse site, você vai ter uma promoção de um curso, que é o curso O Novo Começo. Lembra que eu falei no início do programa sobre um novo começo? E só para quem está assistindo este programa vai ter, além do curso O Novo Começo, que são 20 aulas, vai ganhar gratuitamente. Lá no site tem um link específico onde a pessoa, até anotei, porque é muita coisa que você ganha. E você também, quando ganha isso tudo, está ajudando a manter esse programa de pé, a manter o Coronel Enio Fontinelli com essa voz ativa, sempre nos beneficiando a todos com o seu conhecimento. Então, você vai comprar o curso com 50% de desconto, que já era o normal, só que você ainda vai ganhar o curso 1, Geopolítica Brasil. São 430 minutos de conteúdo. Vai ganhar ainda o bônus 2, O Mundo de Hoje e Amanhã, com 186 minutos de conteúdo. E mais um extremamente especial, que é o livro Zona de Retaguarda, recém-lançado, do Coronel Enio Fontinelli, que você vai receber na sua casa, autografado para você, totalmente de graça. Esse livro é enviado para todo mundo que comprar nesta promoção que nós estamos lançando e é entregue gratuitamente também em todo o território nacional. Aproveitem, façam a sua compra, pode dividir em 10 vezes, é fácil, dá uma média de R$1 por dia, não é nada de demais e pode ter certeza, você vai ajudar muito
muito esse programa. Muito. Todas as produções que nós vamos fazer durante esse ano sobre a nossa política brasileira, que tem uma importância enorme, porque estamos em um momento decisivo para o futuro de verdade durante muitos anos do país. Vamos lembrar que esse momento é um momento de decisão. Não dá para ficar entre um lado e outro. Só existem dois lados nessa eleição. E cada um de vocês tem que escolher um deles. Mas vamos lá, Enio. Continuando aqui, eu anotei uma pergunta especial para você, que envolve as Forças Armadas. Como é que você viu a fala do ministro Barroso contra essa instituição tão querida, séria e respeitada por todo cidadão brasileiro? Jamais passou pela minha cabeça que uma autoridade governamental desse nível ousasse falar alguma coisa contra as Forças Armadas. Primeiro porque não há mais nenhuma dúvida, até a esquerda sabe disso, que é a instituição mais bem conceituada no Brasil. Ou seja, é aquela que veste o espírito da nação brasileira. O mesmo espírito que está lá no Oiapoque e o mesmo que está também no Chuí. Então, esse espírito ele está incorporado, ele é vestido pelas Forças Armadas e qualquer brasileiro, brasileirinha, brasileirinho sabem disso. Então, é muito incomum que uma autoridade superior use o microfone, o alcance da sua voz para falar mal dessa entidade. Olha, eu acho que houve um leque de informação, houve uma quebra de informação, porque eu sou militar, né, Fernando? Quer dizer, eu posso falar de cátedra, apesar de também podem achar que eu estou falando de causa própria, mas não é. Como militar, eu conheci o Brasil todo. Eu estudei muito, mas não foi só na academia militar, não. Eu estudei muito durante toda a minha vida, porque o Exército exigia isso de mim. Não foi uma coisa tempestiva da minha parte, não. O Exército exigia isso nos cursos. Eu fiz o curso de comunicações do Exército, eu fiz a escola de aperfeiçoamento de oficiais, depois eu fiz a escola de comando estadual do Exército. Ou seja, o militar, ele estuda por obrigação, muito mais do que um civil. Eu disse por obrigação, porque tem muito civil, graças a Deus, que estuda sempre, estuda muito. Os médicos estudam muito, os advogados estudam muito, para se manterem atualizados com os novos processos, as novas leis. E eu não menosprezo esse trabalho individual de cada um. Mas quando é obrigatório, é diferente. Então, como obrigação, o militar estuda muito durante todo o tempo. E então, eu acho infantil alguém achar que o Exército não entenda de helicóptero, ou que não entenda de correnteza de um rio, ou que não entenda da curvatura terrestre. Porque o Exército entende de tudo isso. Agora, mais do que isso, e aí que está a surpresa que eu acho que a população não sabia, é que o Exército, por causa da guerra moderna, que exige tecnologias que eram bem desconhecidas até a Segunda Guerra, como comunicações, como informática, então o Exército esteve muito mais presente nessas duas áreas do que pode supor a vã filosofia. E tem dois institutos maravilhosos, o ITA e o IME, que treinam pessoas extremamente competentes para entender dessa guerra de comunicação que a gente está vivendo.
Pois é, mas mais do que o ITA e o IME, existe uma escola de guerra eletrônica que já pega os maiores cérebros existentes, advindos do IME, do ITA e de alguns outros organismos, mas que concentra em poucas pessoas, digamos assim. Eu não sei, eu hoje não sei qual é a quantidade de alunos que tem um centro de guerra eletrônica, mas eu diria que da ordem de 50 a 100 excelências, cérebros excelentes, que lidam com hackeamento, com guerra eletrônica, rapaz. Se você for extrapolar o que é a guerra eletrônica, você vai chegar no infinito. E isso, perto do que o pessoal do TSE conhece, não dá para comparar. Não dá para comparar você se defender de um ataque vindo do país X, hackeando os nossos meios, ou então hackeando os nossos foguetes para não atingir os alvos, hackeando os nossos navios para que eles não consigam lançar os seus torpedos. É brincadeira comparar isso com o hackeamento de uma urna. Então, eu acho que foi infeliz, muito infeliz, a fala do ministro Barroso. Foi desastrosa, mais do que infeliz, ela foi desastrosa. Eu acho que o Barroso tem feito diversas falas desastrosas. Um ministro do Supremo Tribunal Federal, em lives com artistas de terceira categoria lá atrás, e agora os ditos grandes estrelas que estão com muita dificuldade de receber recursos do governo federal pela Lei Rouanet, e tanto ele quanto outros ministros participando de reuniões sobre como tirar o Bolsonaro do poder. Teve, inclusive, uma reunião internacional, semana retrasada, de como tirar um presidente do poder aonde ele esteve nos Estados Unidos. O que significa? O Barroso está totalmente fora do quadrado dele. Não é papel de um ministro do Supremo fazer live, não é papel de um ministro falar sobre tudo o tempo inteiro. Ele tem que responder nos autos. No resto do mundo, os ministros não ficam em rede social. São até proibidos de ter rede social, porque a vida deles é uma vida sobre a justiça. E aqui não, aqui o Barroso, Fachin e assim vai, resolveram virar youtubers, resolveram virar midiáticos, interferir no processo político e eleitoral, tanto político, caso Daniel, quanto no processo eleitoral, o tempo inteiro, Enio. É verdade. Olha bem, talvez até você fique contrariado com o que eu vou dizer, e o público nem se fala. Porque eu sou pacifista, né? Todo mundo já percebeu que eu sou calmo e pacífico e pacifista. Então, eu acho que as Forças Armadas podem, sim, enquadrar o ministro no Código Penal Militar e condená-lo. Eu acho que isso pode acontecer, sim. Quer dizer, tem meios legais para acontecer isso. E também tem uma coisa, se de um lado você tem um discurso, do outro lado você tem a arma, não precisa de juízo, eu já sei que a arma vai ganhar, quando elas estão em conflito. Agora, por que eu disse que você pode ficar contrariado comigo? É pelo seguinte, há uma coisa que é extremamente mais importante do que esse episódio. É a eleição. Porque o Barroso trata de urna. Nós estamos falando de eleição. O STF tem 4 homens lá no TSE também, trata-se de eleição. Então, esse embate entre o executivo e o judiciário aparentemente coloca o executivo em piores condições. Porque ele não trata do assunto, quem trata é o STF e o TSE. E o executivo só tenta se reeleger através dos meios de publicidade, comunicações, etc. Mas quem tem a faca e o queijo é a justiça, né? Mas acontece também o seguinte, o Barroso
fez uma coisa errada. E está sujeito agora a uma prisão militar. O que sai completamente da engrenagem judicial brasileira. É outra justiça. Enio, e isso é uma coisa, de certa forma, muito, muito triste de se falar, quando a gente começa a pensar sobre rupturas, né? Como chegamos a esse ponto. Porque em 2018 trabalhamos juntos, né? Em comunicação, querendo um país melhor, um país mais justo, um país mais sério. E não imaginávamos a que grau, a que profundidade de desmando, de exacerbação de poder a gente poderia chegar. O presidente Bolsonaro é um presidente que é atacado dioturnamente. Ele tem sido, de verdade, um homem colocado ali naquela cadeira por todos nós, eleitores, mas por Deus em primeiro lugar. Porque eu não sei como é que nós estaríamos hoje se fosse um governo diferente. Mas o senhor falou das urnas, né? Só queria deixar registrado, ninguém aqui quer uma ruptura ou clama por uma ruptura institucional. A gente está só fazendo análise de fatos, do que está acontecendo, e todos vocês estão vendo todos os dias acontecer. Você comentou sobre urnas eletrônicas. Nessa questão das urnas, o Exército foi convidado a participar do mecanismo, né, para entender o mecanismo, tal, Para verificar. Isso, pessoal do IME, do ITA, esses grandes... O Exército. Isso, esses grandes gênios que nós temos nas Forças Armadas, no Exército. E eles colocaram centenas de observações. 700, não é? Então, 700 observações que muitas não foram respondidas, a maioria não foi respondida. O STF coloca o Superior Tribunal Eleitoral, o TSE coloca isso em sigilo, mas o Exército não poderia abrir, já que foi ele que questionou? O Exército não iria abrir, mas um passarinho apareceu de repente, entrou pela janela e abriu. Está na imprensa. O parecer do Exército. Então, deixa eu falar. A consequência que eu ia chegar é que dizia que você podia até ficar frustrado. Eu disse o seguinte: o que há de mais importante para nós é a eleição em si. Então, eu acho que essa atual crise pode evoluir para duas coisas, que talvez não seja da simpatia do público. A primeira, perdoar a fala do ministro. E segundo, aceitar as sugestões do Exército para corrigir as possíveis falhas do sistema eleitoral brasileiro. As vulnerabilidades que todo mundo sabe que tem. Isso é uma troca? Eu acho que é uma troca. Perdoa o ministro e diz para ele, vamos entrar com isso aqui. Inclusive, o próprio Fachin disse que a vulnerabilidade, quando o presidente esteve na Rússia, o Fachin disse que estava muito preocupado com uma ameaça de invasão ao sistema eleitoral pela Rússia, o que significa que ele assumiu que existe uma possibilidade ali. Enquanto outros dizem que é inviolável, que é impossível. Barroso diz que é impossível. O Alexandre de Moraes, que vai estar na presidência do Tribunal Superior Eleitoral no período das eleições, também acha que as urnas são 100%. Urnas velhas, antigas, que só 3 países no mundo têm: Brasil, Butão e Bangladesh. Tá bom para você? Tá bom? Nenhum outro país quer, desculpe o termo, mas essa porcaria na sua eleição. Na França, inclusive, falaram muito sobre a democracia e eram votos daquela forma antiga, ainda em papel.
Sabe? Então, por que que os países não adotam essa urna? Por que que o TSE não aceitou mais um filtro de transparência? E a gente fala do filtro de transparência, era manter a urna com uma impressora do lado e o voto cairia para dentro de uma urna física, onde o eleitor não ia ter contato com aquilo, não ia sair com um papelzinho na mão, como disse o Barroso. Barroso quis, e aí ele fez uma fake news, sim, dizendo que o que queria se fazer era que a pessoa saísse com um voto na mão. Não, não é. Era só mais um filtro de transparência. E me preocupa muito, Enio, me preocupa muito quando eu vejo essas pessoas que afrontam diariamente a nossa Constituição, que estão no poder do Tribunal Superior Eleitoral, garantindo que as urnas são invioláveis, e a gente tem uma eleição por aí, com urnas antigas, ultrapassadas e já comprovadamente violáveis. Em 2018, um hacker ficou durante 6 meses navegando, inclusive nos códigos-fonte. Isso não é sério? Quando o presidente falou sobre isso, atacaram o presidente. Mas o que ele falou? Ele falou sobre uma investigação da Polícia Federal. Então, não é mais uma questão de opinião sobre a urna ser boa ou não. É uma questão do avanço tecnológico, de colocar mais um filtro de transparência para que nós, o povo brasileiro, tenhamos como averiguar, tenhamos como fazer o escrutínio. É simples assim. Eu não consigo entender, Enio, essa rejeição tão profunda, com ataques tão incisivos à defesa de uma transparência maior. Como é que você está vendo esse momento para 2022 com essas urnas que nós temos e com esse Superior Tribunal Eleitoral? Você tem dúvidas? Você tem algumas dúvidas sobre as urnas? Pensei que fosse só os outros 220 milhões. Mas não, você também. Também. Tá bem. Olha, na verdade, qualquer tecnologia, qualquer, desde o isqueiro até o radinho de pilha, até o satélite, qualquer tecnologia, ela é boa na medida em que ela avança no desenvolvimento da humanidade. O problema da tecnologia, qualquer que seja ela, é a mão que a utiliza. Tá certo? Então, a urna, ela não tem nada de errado, ela não tem nada de mais. Se você pusesse aquela urna aqui em cima da minha mesa, toca aí, Enio, pá, pipi, pupu, acabou, estava certo. O problema é a infiltração tecnológica dentro dos dados que contém a urna e os meios de comunicação. Então, eu sou menos pessimista por causa exatamente do problema do momento geopolítico. Por isso que eu falei, o ministro Barroso não devia ter feito o que fez. Então, ele entrou realmente na mira das Forças Armadas, que tem o poder de prendê-lo. Mas eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que, felizmente para nós, eles vão chegar a um acordo que passa pelo perdão ao deslize e ao conserto do sistema eleitoral. O sistema eleitoral é bom. Mesmo sendo antiquado, ele é bom se for bem utilizado. E o que a gente espera é que o Exército agora tenha força suficiente para fazer com que a utilização seja mais adequada. Agora, nós temos que ter muito cuidado. Nós temos que ter muito cuidado com essas urnas, porque depois do episódio francês, em que o Macron foi reeleito, dizem que houve fraude e mostrar algumas coisas que mostram fraude. Eu não endosso
Eu não endosso porque eu não acredito. Eu não conheço a França, nem o sistema de contagem francês. Eu não acredito, eu não sei de nada, praticamente. Eu sei tanto quanto qualquer um. Mas isso se fala. Mas o fato da eleição em si ela não tem a menor importância ou menos importância do que o resultado. Porque a França é da nova ordem mundial. O Macron é da nova ordem mundial. A Marine Le Pen, com todas as coisas erradas que você podia falar dela, ela era antiglobalista. Então, na França, mais uma vez, se degladiaram essas duas forças. A nova ordem e a nova nova. É como eu chamo a reação. E observa bem, isso aconteceu na França depois dos Estados Unidos. Estou falando em países grandes. Aconteceu nos Estados Unidos, era o que aconteceu na França. Eu não tenho a menor dúvida de que o divisor de águas dessa luta insana vai ser o Brasil. Então, as nossas eleições não vão ser do TSE, do STF, do PT, do Lula, do Bolsonaro, Não vão. As nossas eleições vão ser da nova ordem mundial contra a nova nova. A nova nova representada pelo Bolsonaro e a nova nova. E a nova ordem mundial representada por todo o resto que está aí, começando pelo Lula. Então, o Lula em si pode ser até que nem quisesse ser candidato, mas foram buscar no fundo do baú a única pessoa que tinha alcance nacional capaz de confrontar o Bolsonaro. Não foram pegar a maritaca, o papagaio, não, foram pegar o Lula, porque ele é o único que tem capacidade de aglutinação de nome, midiática, não de pessoa na rua. Eu acho que midiática pela nossa velha imprensa, né? Porque é um homem que não pode sair nas ruas. Semana passada demitiram um marqueteiro. Alguém aí já viu a demissão de um marqueteiro, de um candidato que está em primeiro lugar nas pesquisas? É complicado, né? O Lula é um ex-condenado, um descondenado, cheio de crimes, que quer, como o Alckmin disse, voltar à cena do crime. O Alckmin, por sua vez, se coloca ali. E o meu ponto de vista, posso estar errado, o que eles querem com o Alckmin ali dentro é tentar ganhar o espaço que a possível terceira via não conseguiu de jeito nenhum. Eu acho que o Alckmin está mais interessado na queda do Lula depois de eleito. Eu acho que o Alckmin está interessado na queda do Lula antes de eleito. Não, depois ele assume. Não, a minha posição é a seguinte, é que a minha opinião, só pelo que eu observo, posso estar totalmente errado, é que o Lula não vai vir candidato, quem vai subir no majoritário é o Alckmin, talvez até colocando alguém do PT como vice, e o Lula vai dizer, não, estou velho, estou desgastado, preciso curtir minha vida, e não vir, porque eles precisam tentar suavizar essa chapa, e o Alckmin pode ser esse suavizador da chapa, para tentar interromper o trabalho do que seria, resgatar o trabalho do que seria uma terceira via, porque a terceira via não existe. Posso discordar, né? Pode, claro, a gente está aqui para isso. Não é uma eleição cidadã, é uma luta entre a nova ordem mundial e a nova nova. Então, a nova ordem mundial não pode começar com alguém desacreditado no povo, com o povo. O Lula, botam nas pesquisas que ele tem 127% na frente do Bolsonaro. Mas porque ele já foi presidente 2 vezes, porque elegeu a Dilma. Então, a população pode discordar, mas até engole que o Lula tenha quase tantos votos quanto dizem que tem. Agora, se puser a maritaca,
O povo vai virar as costas, vai morrer de rir, vai para o Maracanã. Então, o Lula é necessário para a nova ordem mundial. Tá? Então, ele não pode dizer que, eu não quero, não. Ele é obrigado a querer. Temos uma divergência. Depois, quando terminar o programa, a gente vai fazer uma apostazinha aqui. Mas voltando ao assunto que a gente estava falando antes... Eu queria falar, desculpa, eu não posso deixar pular, senão a gente continua falando de Brasil, e a gente teve o Macron reeleito. Não, mas eu quero falar uma coisa antes do Macron. Diga. Eu queria ainda voltar ao Barroso. Ao Barroso. Que eu disse, para mim, olha, eu não sou político, eu sou geopolítico, mas você me cutuca com vara curta, eu não posso deixar de falar, né? Então, para mim, não vai dar sangue. Porque Código Penal Militar é sangue. Então, para mim, não vai haver sangue. Para mim, vai haver conciliação. Um ajuste para que não haja ruptura final. Um ajuste para que o Barroso não seja condenado pelos militares. Em troca de mudanças no sistema eleitoral. Então, eu estou esperando para os próximos dias, porque vazou o documento do Exército. Esse tal documento que eu falei com 700 pontos, acho que tem 80 páginas, vazou. Está aí na imprensa. A imprensa na internet, né? Mas, então todo mundo já sabe quais são as instruções do Exército. Tendo em vista que todo mundo já sabe, eu acho que seria de muito bom alvitre, e torço por isso, e acho que isso acontecerá, é que o TSE, diga-se, Barroso, vai atender às solicitações do Exército com relação à transparência do sistema eleitoral. Então, quando isso acontecer, e eu acho que isso vai acontecer, nós podemos dormir mais tranquilos, né? Se isso acontecer, acredito que sim. Pois é. E aí, voltando para a França. Na França não há urna eletrônica. Na França o voto é de papel. Aliás, eu achei meio estranho o modelo, porque apareceu na internet como é que um cara fraudava a urna, o processo. Então ele tinha um envelope preto, lacrado, não sei se era plástico, mas era preto, que o cara tinha que abrir, aí tirava lá de dentro uma folha que parecia uma propaganda do supermercado, de tanta coisa que tinha, e o cara jogava para o lado assim, sem ver, pegava duas cédulas, uma com o nome da Marine Le Pen e outra com o nome do Macron. Para provar que havia fraude, ele mostrou que tinha um rasguinho na parte de baixo. Agora, eu não entendi o processo, eu continuo não entendendo, eu vou acabar tendo que parar e estudar. Porque se é para votar em A ou B, segundo turno, é só A ou B. Para que envelope preto com uma folha de propaganda e com duas cédulas? Meu caro, se o processo é por papel, é só deixar os dois papéis e o cara escolhe um e vai lá e vota. Na urna, na cabine. Mas, coronel, eu queria aproveitar a sua presença aqui para aprofundar um pouco mais esse assunto. Independente se houve fraude ou não, isso aí vai ser visto, né? Ou não. Não vai, porque a Marine Le Pen disse que aceitou a derrota. Então, mas vamos lá. Um dia pode vir à tona como é que funciona um possível sistema de fraude. Como é que o senhor vê para o Brasil, para o mundo e principalmente para o Brasil, a vitória, novamente, do presidente francês? Sabendo que ele é contra o Brasil, sabendo que ele quer internacionalizar a Amazônia, sabendo que ele é contra o nosso governo e se esforça cada dia mais para também entrar na mídia contra o governo, mostrando até
fotos de incêndios de anos atrás, na Amazônia, né? De anos atrás, onde o fotógrafo já está morto há 10 anos. E as fotos das girafas correndo do fogo da Amazônia. As girafas, os leões, os hipopótamos, todos correndo. Então, como é que você vê essa vitória do Macron para o nosso cenário nacional? A pergunta, Fernando, foi muito boa. Foi muito boa a pergunta. Porque aí você vai sair da seara da política, você está saindo da seara da política para da geopolítica, que é o que mais vai nos interessar nesse escopo aí da eleição da França. Não há o que discutir, o Macron ganhou. E também, se houve fraude ou não fraude, esquece, porque a Marine Le Pen considerou derrotada e aí não tem nenhuma revisão do processo. Acabou. Mas a França, não só a França, vários e vários países europeus, mas eu vou me fixar na França. A França não está em paz. Os movimentos populares são cada vez mais violentos. Também tem uma população islâmica que, por enquanto, ainda é negligenciável, é 8% da população francesa. Mas daqui a 5 anos é mais, porque a capacidade de reprodução deles é muito maior do que a francesa. Eles se reproduzem a uma taxa de 8,2, enquanto o francês se reproduz a 1,4. O francês é um suicida. Daqui a pouco a França vai ser islâmica. Mas quanto mais anos passar, mais isso vai ser verdadeiro. Dizem que em 40 anos isso vai acontecer. Mas em 40, se começa com 5, já é uma boa coisa, né? Então, você ter mais 5 anos de Macron, você está aumentando a população islâmica, você está aumentando a revolta popular. E agora, com a guerra da Ucrânia, você está aumentando a fome da população, a inflação. Você está aumentando um monte de coisas, o que faz com que a população se revolte. Faz com que a população se revolte. Não só na França, mas em qualquer lugar do mundo. Agora, o que acontece quando você está dirigindo um país dividido? Historicamente, você elege um inimigo externo. Então, quando internamente a situação está muito difícil de digerir, revoltas na rua, gente invadindo supermercado. Quando existe essa divisão interna, que é muito infeliz, os governantes costumam partir para o inimigo externo. Foi o que aconteceu com a Argentina, com as Malvinas. Eu não vou entrar naquele mérito, mas é sempre isso, se vota para o inimigo externo. E a França não tem um inimigo externo nas suas vizinhanças. Ela nem sequer pode dizer que o inimigo externo dela é a Rússia, porque não é a França, é a OTAN e o governo francês, que o povo francês não está nessa. Então, para aglutinar o povo francês em torno de uma causa comum, que os levante a todos num só apelo, a França vai eleger a Amazônia como inimiga. Porque com a campanha midiática, com a propaganda excessiva, mortal, enorme, contra a Amazônia, nenhum francês com 80 anos, 70, 80, 5, 4, 3, 2, nenhum francês acha que o Brasil cuida bem da Amazônia. Nenhum francês acha que a Amazônia não é importante para o planeta. Porque a mídia fez a cabeça de gerações. Então, me parece que a única forma que o Macron terá de aglutinar o espírito francês através de uma ideia única e que seja um inimigo externo... É a mudança climática, o Brasil e a Amazônia. É. Agora, a Rússia acaba de usar o poder de veto no Conselho de Segurança da ONU para impedir que a soberania da Amazônia fosse questionada.
A Rússia disse: a Amazônia é uma questão brasileira, ponto. Então, olha bem, eu não sou um fã de carteirinha do Putin. Não sou. Nunca fui, né? Mas agora menos do que antes. A União Soviética é um horror, a Rússia é menos. Mas eu não sou um fã de carteirinha do Putin. Mas quando ele coloca o poder de veto em favor daquilo que nós brasileiros achamos, temos certeza que a Amazônia é nossa, meu amigo, o mundo ocidental está jogando o Brasil nos braços da Rússia. Porque se o Macron resolve, através da Guiana Francesa, invadir a nossa Amazônia e dizer que daqui eu não saio, ninguém me tira, ele está pisando no calo da Rússia também. Mas então, para falar sobre Rússia, sobre Ucrânia, sobre esse conflito enorme que a gente está vendo no mundo, o chanceler o chanceler russo disse essa semana que a gente está à beira de uma possibilidade real da Terceira Guerra Mundial. Vamos deixar isso para um próximo programa? Eu acho bom, né? Senão isso aqui vai longe. Para a gente poder aprofundar um pouco mais sobre esse tema, porque são muitas dúvidas que eu tenho, que a população tem, sobre essa guerra. Quem está certo, quem não está certo, quem vence, quem não vence. Haverá Terceira Guerra Mundial, vai ser uma guerra atômica, e eu sei que você vai saber falar muito sobre isso, mas a gente deixa para o programa da semana que vem? Deixa, mas eu vou dar uma dica. Diga. Uma dica. Eu continuo afirmando que a bomba atômica tipo A e tipo H são obsoletas. Ou seja, vai haver uma guerra atômica, o Putin acabou de dizer, né? Pode haver cuidado que pode haver uma guerra nuclear. Ele não está falando da bomba A nem da bomba H. Fica para a próxima terça-feira. Fica para a próxima terça-feira. E você que está nos assistindo, eu queria agradecer muito por esse momento tão especial de você estar tanto no canal do Coronel Enio Fontinelli quanto no canal Vira News, acompanhando o novo começo. E agradecer muito a você, Enio, muito. Como eu disse no início do programa, você é sempre um símbolo de recomeço desse canal. Esse canal Vira News que eu estou falando é um canal que não tem... não se sente obrigado a estar o tempo inteiro no ar, não buscamos grandes audiências, não fazemos imitações na internet. Nós estamos aqui para prestar sempre um serviço de comunicação e principalmente nos momentos mais difíceis do país. Então eu queria agradecer muito a vocês, a todo esse público, agradecer a você, Enio Fontinelli, por ter me dado e se dado esse privilégio tão grande. Ok, obrigado. E eu deixo vocês com um vídeo que é sobre a promoção do curso do Coronel Enio Fontinelli. Não deixem de assistir, por favor. Avaliem, sim, a compra desse curso, que está com uma promoção mais do que especial, e ajudem tanto o canal do Coronel Enio Fontinelli quanto o canal Vira News a continuarmos aqui, nessa luta, trazendo cada vez mais programas interessantes, inteligentes, fazendo você refletir. E a gente está aqui para batalhar no bom combate. Nós somos do bom combate. É o combate da verdade. Eu já estou sem vinho. É o combate da verdade. Isso é coisa de irmão. Um brinde a todos vocês também. É o combate da verdade. Só com o conhecimento nós poderemos nos libertar. Então, assistam o vídeo e reflitam bem sobre que luta nós estamos vivendo e como você pode fazer parte dela e ajudar o Brasil e o mundo. Muito obrigado a todos vocês. O mundo está em ebulição. Nós todos estamos percebendo isso. Se a gente falava em guerra, hoje a gente a presencia, a gente a vivencia. Está aí, na nossa cara, uma guerra de quinta geração. Se você entendeu o que é nova ordem mundial, e se entendeu também o que é nova ordem mundial,
Você agora precisa entender mais um pouco sobre o nosso papel nesse desenrolar dessa guerra. E é esse conhecimento que eu pretendo passar para você. Você compra o novo curso com 50% de desconto e ainda ganha 3 bônus especiais. Bônus 1, Geopolítica Brasil. Bônus 2, O Mundo de Hoje e Amanhã. Bônus 3, o livro Brasil, Zona de Retaguarda, autografado pelo próprio coronel Ennio Fontinelli. Levante a cabeça, povo brasileiro, adquira conhecimento e se prepare para o nosso glorioso futuro com a certeza de que sairemos vitoriosos.